Olá, boa tarde para você que está acompanhando a programação da HIT. Chegou a hora de ficar atualizado com notícias do Brasil e do mundo desta quinta-feira, dia 6 de julho. Vamos começar essa edição falando do novo aplicativo da Meta e concorrente do Twitter, chamado Threads, que chegou chegando. Ele foi lançado oficialmente ontem e bateu recorde no número de usuários que qualquer outra rede social. Foram 2 milhões de usuários nas primeiras 2 horas. Agora já passou a marca dos 30 milhões em menos de 24 horas de existência. A rede social, disponível para Android e iOS, permite que os usuários compartilhem atualizações de textos com até 500 caracteres, 10 fotos e vídeos com no máximo 5 minutos. Além da vantagem de ser vinculado ao Instagram, sendo possível importar todos os seguidores da rede de fotos, assim como a do perfil e as informações da bio. E você, já baixou o aplicativo? As autuações a motoristas que se recusam a fazer o teste do bafômetro tiveram um salto impressionante nos primeiros 5 meses deste ano no estado de São Paulo. Só que essa escolha, além de perigosa, tem se tornado costume. Segundo os dados do Detran de São Paulo, as autuações a motoristas que se recusam a fazer o teste do bafômetro aumentaram 64% nos primeiros 5 meses de 2023. Foram 3.193 casos neste ano contra 1.945 no mesmo período do ano passado. O número de 2023 ainda supera em 97% as 1.703 recusas registradas nos primeiros 5 meses de 2019, ano anterior à pandemia de Covid-19. O crescimento das autuações responde ao aumento das ações de fiscalização e, principalmente, a maior quantidade de veículos abordados após o afrouxamento das restrições de circulação impostas pela pandemia. Além de corresponder ao avanço da fiscalização, a maior quantidade de autuações por dirigir sob influência de bebida alcoólica reflete a busca de parte da população por substâncias que tragam alívio a transtornos como depressão e ansiedade, o que se explica após um período conturbado de pandemia. E as desculpas para se recusar a fazer o teste são tantas, como, por exemplo, bebeu para afogar as mágoas após o término de um relacionamento, um resfriado e tomou um remédio caseiro com mel, vinho do Porto e gema de ovo e recusou assoprar o bafômetro porque não sabia quem tinha usado o bucal anteriormente, mesmo após os agentes informarem que ele é descartável. Vale lembrar que o motorista tem o direito de não fazer o exame do etilômetro. Deixar de soprar o bafômetro, porém, não garante esquiva da multa de R$ 2.934,70 e nem do processo de suspensão da carteira de habilitação por 12 meses. Contudo, a recusa ao bafômetro permite evitar a acusação de crime de trânsito, que pode ser caracterizado quando há mais de 0,34% miligramas de álcool por litro de ar expelido. Caso seja condenado, o condutor poderá cumprir de 6 meses a 3 anos de prisão. Se o condutor efetuar o bafômetro e for atestado até 0,33% miligramas de álcool por litro de ar expelido, o motorista recebe a mesma multa da recusa. De acordo com o Código de Trânsito Brasileiro, tanto dirigir sob influência de álcool quanto recusar o teste são consideradas infrações gravíssimas. De acordo com o Código de Trânsito Brasileiro, tanto dirigir sob a influência de álcool quanto recusar o teste são consideradas infrações gravíssimas. Então, beber e dirigir não é uma combinação legal. Não cometer essa ação pode evitar que você, motorista, não seja responsabilizado tanto por crimes de trânsito como até por acidentes. Sendo assim, se beber, não dirija. E agora, Minuto da Economia desta quinta-feira. 3 semanas atrás, Luísa Trajano, dona do Magazine Luiza, disse ao presidente do Banco Central, Roberto Campos Neto, que se continuar assim, quase ninguém vai aguentar. Ela reclamava dos juros altos. O consumidor sabe muito bem o que é isso. Então imagine os donos de empresas do tamanho do Magazine Luiza.
Já os responsáveis por companhias menores não podem nem falar com o presidente do Banco Central. Quem ligar tem que deixar recado na caixa postal. Sobrou a única alternativa, que é quitar as dívidas mesmo com faturamento mais baixo e com os bancos encurtando os prazos para pagamento. A Ficomércio de São Paulo reforçou a reclamação ao informar que os setores de comércio, serviços e turismo estão no limite. Quem tem negócio aberto está fazendo o máximo possível para não ter que recorrer ao sistema financeiro. O problema é que para muitos está quase impossível andar com as próprias pernas. E olha só, diferentemente do que se dizia, as pessoas com sobrepeso, mas não são consideradas obesas, não têm alto risco de morte. De acordo com um novo estudo publicado nesta semana, o índice de massa corporal não é um grande indicador de saúde. Os resultados publicados na revista PLOS ONE surgem em um momento em que a população mundial, seja de países ricos ou pobres, continua a ganhar peso. Só nos Estados Unidos, por exemplo, mais de 70% dos adultos estão acima do peso ou são obesos. O índice de massa corporal é calculado dividindo o peso de uma pessoa pelo quadrado da sua altura. Mas essa métrica está cada vez mais sendo vista como uma ferramenta limitada, devendo ser utilizada para uma interpretação mais completa. Mas, claro, o excesso de gordura ainda é um fator de alto risco para algumas condições, incluindo doenças cardíacas, diabetes e acidentes vasculares. É possível que pacientes com o mesmo IMC tenham diferenças metabólicas. Estudos anteriores sobre a relação entre o peso e a taxa de mortalidade apresentaram resultados inconsistentes ou incertos e se concentraram principalmente em adultos brancos não hispânicos. Agora, esse estudo foi baseado em dados da Pesquisa Nacional de Saúde de mais de 550 mil adultos americanos, entre 1999 e 2018, bem como no Índice Nacional de Mortalidade de 2019. O IMC foi calculado com base nos pesos e alturas relatados pelos participantes e tiveram seus dados demográficos, fatores como tabagismo ou atividade física, condições de saúde e até mesmo acesso a serviços médicos coletados pelos pesquisadores. Mais de 75 mil pessoas incluídas nesse estudo faleceram durante o período de pesquisa. Após ajustar outras variáveis, os resultados mostraram que pessoas com IMC entre 25 e 30, classificadas como sobrepeso, não apresentaram um risco de morte maior em comparação com os indivíduos cujo IMC estava entre 22,5 e 24,9. Mas, ao mesmo tempo, o risco de morte aumentou entre aqueles com IMC inferior a 20 e entre aqueles com IMC igual ou superior a 30. Classificados como obesos. Por exemplo, uma pessoa com obesidade grau 3 com IMC de 40 ou mais, mas que nunca fumou ou não tem histórico de doenças cardiovasculares ou câncer de pele, tinha mais do que o dobro de chances de morrer em comparação com uma pessoa equivalente com IMC médio. O estudo afirmou que pode ser o caso de que doenças relacionadas ao sobrepeso estejam sendo melhor controladas agora, como pressão alta e colesterol alto. Muito tem se falado sobre a reforma tributária que propõe a extinção de 5 impostos, ICMS, ISS, PIS e COFINS, e a criação de 2 novos tributos, um só do governo federal e outro para ser dividido entre estados e municípios. Mas existe um especial, é o imposto do pecado sobre produtos nocivos à saúde e ao meio ambiente, como cigarros e bebidas alcoólicas, para desestimular o consumo desses produtos. Ou seja, a seletividade que antes permitia reduzir a alíquota, agora vai permitir sobretaxar produtos, desde que sejam prejudiciais à nossa saúde e ao meio ambiente. Os itens ainda não estão definidos e só devem ser regulamentados em uma lei complementar. Na prática, significa que, aprovada a reforma, os produtos considerados nocivos já poderão ter alíquotas maiores, desde que sejam regulamentados por meio de lei complementar. E olha só, em breve, turistas e viajantes a negócios que forem ao Japão não precisarão se preocupar em levar roupas nas bagagens, apenas as que vão vestir no dia. Pois é, a Japan Airlines e a empresa Sumitomo decidiram inovar e oferecer aluguel de roupas durante as visitas ao país, na tentativa de promover o turismo sustentável e, ao mesmo tempo, oferecer conveniência.
Arrumar e desfazer a mala já são ações que muitos não gostam na hora de viajar. Imagine ainda o receio em ter a bagagem extraviada. Só que agora tudo isso está bem distante de acontecer, já que o que você levaria será ofertado, ou melhor, alugado. As companhias aéreas, hotéis e restaurantes japoneses estão se preparando para receber mais viajantes, agora que as restrições de entrada foram totalmente suspensas e a temporada de férias de verão está começando. Os visitantes poderão selecionar roupas com base no tamanho e nas necessidades sazonais por meio do site ou do aplicativo chamado Qualquer Roupa em Qualquer Lugar. Um conjunto de roupas custará entre R$ 135 a R$ 235. As pessoas poderão alugar até 8 peças de vestuário por até 2 semanas, em 3 tamanhos: pequeno, médio e grande. Os estilos disponíveis são inteligente, casual inteligente e misto. Além disso, os conjuntos serão entregues no hotel designado pelo viajante. As roupas que podem ser alugadas serão obtidas do estoque excedente de produtos de vestuário, ajudando a minimizar o desperdício. Segundo a Japan Airlines, nesse período de teste será calculada também a redução das emissões de carbono com base no peso economizado da aeronave e informará os clientes. O serviço será executado em caráter experimental até agosto de 2024 e, caso o resultado seja positivo, será implementado de maneira integral no mesmo instante. E eu fico por aqui. Mais notícias às 6h30 com a Juliana Dariva e a Maria Alice Dias. Às 10 da noite eu volto ao vivo ao lado de Alexandre Giaqueto e esperamos por você. Obrigada pela companhia nesta quinta-feira e um ótimo início de noite. Tchau.